Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. Hoje a gente vai falar sobre como escolher um mentor, como escolher mentores que você não pode pagar. Vou falar como escolher o mentor que você pode pagar e como não escolher seu mentor. Porque que muita gente escolhe mentores e não tem resultado e depois fala, a responsabilidade é do mentor. Às vezes você escolheu errado, parceiro. Aqui é Sai da Média, aqui é assume o comando da sua vida para você ser tudo aquilo que você pode ser. Então roda a vinheta pra gente falar disso. Mas antes de começar, eu queria dar um recado aqui pro pessoal, né? Muitas pessoas colocam no comentário, poxa, eu vou no WA, eu quero ir no WA, eu vou te ver no WA. Você saiu falando, eu não sabia se você tava falando comigo fora da gravação, se já era valendo. Pô, valendo então recado pra galera aqui. Continue, então não precisa cortar isso não. É porque ela começou a falar, falou, não, inclusive eu queria falar, eu falei, será que é comigo? Antes... Tô falando com a galera, então poxa. Tá bom, então vai, continua, não sabia. E aí, um recado, né, as pessoas sempre falando que querem ir no WA, vou te ver no WA, quando é o próximo WA. A gente tem um próximo WA, tá na carinha do gol, vai ser em janeiro, né? Já passa o ano, a gente já faz o WA em janeiro, vai ser um WA online. Então aproveita. Ao vivo e online, né? Não é um treinamentozinho de que você vai ver uns vídeos. São 3 dias de imersão profunda. Ao vivo com o Jerônimo ali, 3 dias, ele te guiando pro próximo passo da sua vida, né? Acho que é um ótimo jeito de você começar 2021 com o pé direito, com todos os pés direitos. Não tá no último lote ainda, então aproveita, garante sua vaga. Se compromete, né? Se compromete. Às vezes a gente pensa, eu quero. Eu lembro, posso contar uma história interessante? Eu tava, sua mãe tava lá em casa, Mazé tava lá em casa. Tomando seu café, hein? Tomando meu café. Mazé tava lá em casa, Mazé e Miguel estavam lá em casa. Era abril. E aí, como era abril, eu virei, falei, Mazé, vou passar o Natal com as crianças na tua casa. Mazé, minha sogra, mora na Alemanha, né? E eu falei, Mazé, vou passar o Natal na sua casa. Aí, na hora, abri o computador, literalmente na hora abri o computador. Procurei passagem para a Alemanha. Como estava em abril, as passagens estavam muito mais em conta para dezembro, né? Aí eu falei assim, mas eu vou comprar. Comprei na hora. E aí foi chegando dezembro. Rapaz, eu lembro disso. Eu lembro que a agenda tava insana. Tipo assim, meu Deus, como que eu vou pra Alemanha? A gente foi chegando cada dia mais perto. Eu falei assim, caraca, não vai dar. Não tem como ir pra Alemanha. Mas a passagem estava comprada. Não tem como ir pra Alemanha, mas a passagem estava comprada. E aí, metemos umas malas no carro, entramos no avião. Cara, provavelmente foi uma das melhores. Uma vitória ter entrado naquele avião, que era uma coisa assim, tipo, caraca, eu acho que não vai rolar, não vai dar, né? E provavelmente foi uma das melhores vitórias da viagem da nossa vida. Nossa, incrível, tava nevando no final do ano. As crianças brincaram, fizeram boneco de neve. Sensacional. Meu pai ainda fez uma surpresa, chegou lá, mais minhas irmãs, família toda. A gente brincou de boneco, guerra de neve, cara, andamos treinando na neve. Foi dos melhores réveillões dos últimos anos, assim. A gente passou no meio da rua, em Nuremberg. Resumindo a história, o que a gente tá dizendo? Mas se a gente não tivesse comprado, não ia de jeito nenhum. Não ia era impossível, não ia caber. Então o que eu tô te falando? Cara, você tem a oportunidade de se inscrever mais barato pro WA. E se você garantir agora é um compromisso com você mesmo. Então você já vai ter sua data, já buca a data, já bota na agenda, já se organiza. Cara, imagina começar o ano já pensando em você, tirando um momento, não só pra pensar em você, assim, porque quando a gente para pra pensar, a gente tem muito crescimento pessoal, só que na vida é muito difícil você parar pra pensar nas suas metas, no que você quer fazer ali na sua vida, avaliar como é que tá aquilo, pra onde que você quer ir, ter clareza, né? E você ter a oportunidade de fazer isso, sendo guiado, né? Com técnica, guiado por você por 3 dias. E sobre o mentor? Vamos começar assim. Quem é o mentor, né? Então, a nossa promessa é que eu vou te ajudar a escolher o mentor, os critérios para escolher o mentor. Então, a melhor forma é quando... Eu sempre falo, a gente tem um princípio, né? Um princípio de quem está no comando da sua própria vida. O princípio é, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. Isso. Então, eu vou te falar como escolher o mentor, dizendo como eu escolho os meus mentores. Então, o primeiro passo, o que é o mentor, né? O que a palavra mentor mostra? É alguém que vai te mentorar para fazer algo na sua vida. Eu preciso de um mentor que me guie. E o mentor, ele é claramente o encurtador de caminho. Então, é muito óbvio, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já tenho um critério claro para mentor. Não sei qual que você vai falar, mas vou querer ouvir o seu. Claro. Vou querer ouvir o seu. Vamos dar um exemplo de mentor, né? O cara tá numa empresa e tá crescendo. E eles querem preparar aquele cara para ele ser o CFO da empresa, o cara do financeiro da empresa. E ele tá incrível, o cara veio crescendo, tem 35 anos, tá no auge da carreira, 40 anos, crescendo pra caramba, tal, e ele tem que substituir um cara que vai se aposentar. Então o que eles fazem? Pegam esse cara que vai se aposentar, que foi CFO da empresa por 25 anos e faz ele mentorar esse rapaz para ele encurtar o caminho, acelerar o processo para ter todos os skills, todas as habilidades que ele precisa ter para virar. Mas isso vale para tudo, eu tô dando exemplo dentro de uma empresa.
empresa, mas isso vai valer para salvar seu casamento, vai valer para fazer uma maratona, vai valer para viver de coaching, vai valer para você ter uma vida extraordinária, vai valer para você ter uma alta performance no seu dia a dia. Vale para tudo que você quer chegar mais rápido. Tudo que você quer chegar mais rápido. Você rápido. não quer ficar em tentativa e erro, errei, acertei, perdi 2 anos da minha vida, se eu soubesse que era assim, volta, tal. Então tem hora que Empresa exige muito resultado, né? Mas quando a gente consegue... A vida exige resultado, quando a gente consegue plugar isso na nossa vida também, no que a gente quer desenvolver ali pra nossa vida, como você falou no casamento, em outras áreas, assim. Na vida financeira, cara, eu quero progredir financeiramente. É isso. O que eu tenho que fazer? Tentativa e erro ou eu vou pra algum caminho? É isso, né? Não sei se isso aconteceu com vocês. Me bota aqui nos comentários se isso acontece, né? Eu tenho uma raiva quando eu pego um taxista que ele se recusa a olhar o Waze, o melhor caminho. Você tá em São Paulo e ele tem um caminho que ele faz. Ele só quer fazer aquele caminho. Só que o Waze, ele mostra pra você em tempo real. Ele não quer ser mentorado. Não, ele não quer ser mentorado. Ele quer fazer, ele quer ser... né, a topeira que vai pegar o raio daquele caminho que é o que ele sempre faz, né? Ora vai, mas ontem tava bom, sim, mas é ontem, meu senhor, hoje é, mas é o que eu sempre faço, sim, meu senhor, mas o que o senhor sempre faz tem hora que tem trânsito, tem uma batida, e o Waze em tempo real, ele te diz se aquele caminho tá uma merda, né? Então é mais ou menos assim, você às vezes quer seguir um caminho pra conseguir, a gente às vezes quer conseguir algo pra nossa vida, mas quer fazer aquilo que a gente acredita que é o certo, só que tem alguém que já fez aquele caminho sabe, né? 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Então, o que é um mentor? É um cara que ele também não vai falar do que ele quer viver. Ele vive do que ele quer falar. Então, ele vai te mostrar o caminho que ele fez. Isso é mentorar. Né? Então, mentorar eu vou te mostrar o caminho que eu fiz. Você quer viver de coaching? Eu posso te mentorar, porque eu saí do 0 cliente, literalmente, para viver de coaching e ter agenda lotada com fila de espera de 5 meses. Então, se eu sei empacotar isso e ensinar para alguém, eu posso ser mentor de alguém para fazer isso. Esse é o meu critério. Você já falou o seu critério aí. Então, vamos falar do critério 1. Era o meu, que é escolher alguém que já tenha uma vivência naquilo, né? Ele tem a distância de mim naquilo. Vivência ou resultado? Não, vivência e resultado. Opa, então vamos completar. Porque às vezes o cara viveu e tá na merda, né? Tipo, ele tá 18 anos e cobra R$1.000 no processo de coach e tem 3 clientes de gato pingado. Então é vivência... Boa diferenciação. Vivência com... resultado. Então, o cara tem que ter vivido e tido resultado naquilo. Esse pra mim é um primeiro critério. Eu não vou contratar um mentor pra mim que não teve resultado. Entende? Eu posso contratar um consultor que nunca teve resultado. Porque um consultor, ele não vai me mentorar. Ele vai me apresentar um plano, um projeto. É diferente, né? Eu posso contratar um coach para fazer algo. Pô, passou um espaço aqui agora gritando. Eu posso contratar um coach para fazer um processo de coaching meu. Mas o mentor, ele precisa saber, ele vai me dizer o que eu vou fazer. Uma pessoa não pode não ter tido uma vivência, resultado naquilo, uma jornada naquilo, e acordar e dizer, agora eu sou mentor. É minha nova mentor profissão. Mentor para viver de coach. Eu falei, que massa. Você já viveu de coaching? Aí, beleza. Agora vamos pro segundo critério? Então, o primeiro critério é vivência e resultado. Beleza? Cara, só esse critério já vai fazer uma limpa. Isso aí, já vai dividir o mar. Perfeito. Vamos dividir mais ainda agora. Eu procuro pessoas que os alunos dele tenham tido resultado. Peraí, me mostre os resultados dos seus alunos. Né, quando a gente entra na comunidade no comando, né, Paty? E a gente entra lá, tem um momento do botão da gratidão, né? Onde as pessoas agradecem. São infinitos os agradecimentos de resultados que as pessoas tiveram dentro da comunidade no comando. Então, assim, você pode duvidar do que eu falo, mas você não pode duvidar de centenas, talvez milhares de pessoas que tiveram resultado. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma imersão para aprender como trabalhar com tudo online. Nesse período de pandemia, né, a gente migrou o IGT para ele ser 100% online. Só que se você faz de maneira despreparada, você perde a cultura da empresa, você perde o engajamento das pessoas, e o IGT é muito engajado, né? E aí, a pessoa que eu tava contratando para aprender isso, ela falou, ela foi me dando as referências, né? Cara, já trabalhei na empresa de fulano, já ajudei a empresa tal, é resultado. Opa, e aí você olha pra empresa falando, olha, eles estão totalmente home office atualmente, então eles têm um resultado que eu gostei. Então, primeiro o mentor precisa ter trilhado aquele caminho. O segundo, o mentor precisa ter resultado. Os alunos deles, as pessoas que ele mentorou precisam ter resultado, porque afinal de contas, se essa árvore deu fruta, né? É isso, afinal de contas, ele pode ser muito bom em ter aquele resultado, mas às vezes não sabe passar. Tem muita gente que não sabe me ensinar o que, né? Tem gente que sabe fazer uma coisa... eu tinha um professor, falei, não sabe passar, eu tinha um professor... De quê? Eu fiz licenciatura em desenho e artes plásticas, né? Como formação. E, breve parênteses,
Aí eu tinha aula de geometria descritiva, mas não era só geometria descritiva, era geometria descritiva 1, geometria descritiva 2, geometria descritiva 3. Era tipo assim. Era o cálculo das artes, vamos dizer assim, né? Cara, Era o assim, equivalente imagine no espaço o objeto tal, ele tem uma sombra, projete essa sombra do tal objeto que nem existe, que você imaginou. Caraca, e o professor, ele tinha escrito uma coleção de livros, era autor, era não sei o quê, mas ele era um gênio pra ele, a aula dele era desesperadora, ninguém entendia nada. Ou seja, o cara era um gênio, mas não sabia passar. Não sabia passar. Então, um mentor é muito importante quando você escolha seu mentor, ele tenha resultado, tenha uma história e quem ele mentorou tenha uma história também. Ah, Jerônimo, mas eu conheço muita gente que fez outros emagrecerem, mas ele não é magro. Opa, peraí, mas aí ele não tá fazendo mentoria. Às vezes ele é um baita médico, às vezes ele é um baita coach de emagrecimento. Aí são coisas diferentes. A gente pode um dia bater um papo mais sobre o que é coach, quando é consultor, quando é mentor. Mentor é o cara que vai te pegar pela mão e te guiar para você ser tudo aquilo que você pode ser. Isso é um mentor, né? Isso é uma mentoria clássica, né? Então esse é o segundo critério. As pessoas têm que ter tido resultado. Antes de eu falar do terceiro critério, você tem mais algum critério pra você, Paty? Não, pra mim era aquele primeiro. Eu sempre buscava não alguém que fosse professor daquilo, mas alguém que vivencia aquilo. Beleza. Aí vivencia com resultado. Ninguém teórico, e sim prático. E assim, eu via muito isso na faculdade Até de porque Direito, eu não gosto, né? eu gosto de aprender, de evoluir tudo, mas eu não gosto de fazer nada teórico, assim, que são 4 anos. É claro que 3 anos. Eu gosto de fazer alguma coisa que vai me trazer resultados ali. Cara, faço um curso de 3 meses, 5 meses, alguma coisa que já eu consigo aplicar, né? Claro plugar na minha vida. É isso. É claro que a faculdade de Direito precisa dos professores de academia, aqueles clássicos, né? Sim. Matéria prática, cara, não dá pra ter um professor. Eu via colegas meus... Eu tô falando daí pra frente. Claro. O cara se formou, quer lotar o escritório dele de clientes em direito. Mas até na faculdade, Paty, eu via professores na faculdade de Direito que eram de matérias práticas que nunca sentaram na frente de um juiz. Então, eu sempre era escolhido entre o paraninfo, patrono, o professor homenageado. Por quê? Porque, entre outras coisas, eu era prático, né? Então, eu dava aula de processo civil, mas eu fazia audiência toda semana. Eu tinha exemplo prático né? Ali, né? Eu fui advogado na prática desde os 23 anos de idade, fazia estágio desde os 20. Então, eu já discuti com o juiz, já briguei com o oficial de justiça. Não que isso seja orgulho, mas são coisas que a vida traz, né? Já fui ofendido por juiz, já tive que me conter. Então, isso são coisas, já pediram propina pra mim, o oficial de justiça pediu propina. Como que você lida quando alguém te pede propina? E tudo isso, você só sabe explicar... Fica interessante a aula ali, fica interessante. Tem um monte de coisa que você vai plugar no que você vai fazer, né? É claro. Então, assim, a gente precisa da academia, precisa do pesquisador, mas na hora da mentoria você não quer um pesquisador, você quer um prático. Às vezes o cara fala errado, o cara não sabe conjugar verbo de português, mas às vezes ele é um mentor muito melhor pra você do que um cara que tem 3 doutorados e não sabe te explicar e nunca vivenciou aquilo. Então, mentoria é mentoria, entende? Mentoria é mentoria. Agora, do terceiro elemento, esse pra mim é muito importante também. Você vai escolher um mentor que vai te guiar pra aquilo que você quer pra tua vida. Você vai escolher um cara que você não tem afinidade com ele, que seus valores não são compatíveis com o dele. Não vai dar, né? Não dá, cara. Então, e ainda vou te ensinar a escolher como que você gera, mas como que eu pago o meu mentor, se ele é um mentor, se eu quero um cara que é muito caro, tá? Eu vou te falar sobre isso, tá? Então, eu vou te ensinar a fazer isso ainda, vou te ensinar nesse podcast a escolher um mentor, o que você quiser no mundo. Inclusive, vou te falar que 3 dos meus maiores mentores aqui nesse podcast, só pra você ter uma ideia. Então, você tem que se identificar com ele. Você tem que admirar. Não tem como você ter um cara que você vai se inspirar nele que você não admira. Não dá. Né? Não dá. Não é perfeição. Né? As pessoas confundem muito, né? É muito comum você ver isso dentro de igreja. Falar, mas eu vi o pastor tomando uma cerveja, eu vi o pastor traindo a mulher dele, e aí joga tudo por água abaixo. Joga a igreja inteira, o cristianismo, Deus, a Bíblia, do homem, né? Do instrumento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que o teu mentor... Mas se aquele pastor fosse seu mentor e você viu ele traindo, você não Talvez você, pro seu casamento, você não quer mais que ele se ajude porque ele tá traindo. Mas talvez pra você ler a Bíblia, ele seja a melhor pessoa que possa te fazer. Mas se você não o admira mais, como é que você vai sentar na frente dele e aprender algo com ele que você não admira mais? Então o terceiro elemento, você precisa ter admiração. Então se você um dia quer... Jerônimo, eu queria muito que você fosse meu mentor, mas se você não tem minimamente...
o mínimo de admiração talvez não seja nem a palavra, né? É identificação. Pronto. Se você não se identifica com o seu mentor, não tem como você ter disposição, determinação, vontade de fazer aquilo com aquele mentor. Tem que dar match. Não tem como. Tem que dar match, né? Tem que dar match. Você e seu mentor tem que dar match. Agora eu vou ensinar, Paty, como que a pessoa escolhe qualquer mentor que ela queira ter no mundo. Eu falei que eu ia falar Eu falei que eu ia falar meus 3 mentores e qualquer outro mentor que você queira ter no mundo, eu vou te ensinar a escolher agora. O problema é o seguinte, é óbvio que a melhor mentoria é... Não, peraí. Antes de falar isso daí, quem estiver assistindo no YouTube, tá curtindo até aqui, já valeu, porque baita promessa, hein, que você fez agora, vai ser massa. Já aproveita e já dá um curtir, se você tiver aí onde dá 5 estrelas, né? Dá um like, onde for like, 5 estrelas. Faz alguma coisa aí pra você. Age. Cara, então, primeira coisa, a gente tem que entender que existem 2 formatos de mentoria. Uma é a mentoria, que é aquela que realmente eu vou chamar de mentoria direta. Eu contrato o cara para ser meu mentor, né? Algumas pessoas me contrataram ao longo da sua vida para ser mentor delas, mas nem todo mundo pode pagar o valor de ser mentorado por quem ela quer. Talvez, vamos dizer, talvez hoje você queira ser mentorado pelo Tony Robbins e talvez o Tony Robbins nem mentoria faça mais. Talvez você queira ser mentorado por mim individualmente, você não vai conseguir ser mentorado por mim porque eu não faço mais mentoria individual. Ah, mas eu posso pagar, John, eu posso pagar R$200 mil para você para passar uma semana contigo. Eu vou dizer, não posso, cara, não aceito, não cabe na minha agenda, não tá dentro do que eu quero para minha vida, não faz parte do meu quebra-cabeça. Às vezes você tem 200 mil para pagar, mas eu não tenho agenda. Então, às vezes, você não consegue contratar, mas algumas vezes você consegue. Né? Por exemplo, eu sou mentor de um grupo de empresários, de empreendedores, que é o Zenit. Talvez você possa um dia estar no Zenit. Né? O investimento gira em torno de 60, 70 mil reais por ano. Você pode estar lá, talvez você possa. Mas existe uma outra mentoria, que eu vou chamar de mentoria indireta. O que é a mentoria indireta, Jerônimo? A mentoria indireta é a seguinte: todo mundo que você admira, a gente tem um hábito muito ruim hoje em dia, sabe, Paty? A gente tem um hábito de ter um oceano de conhecimento, mas com 20 centímetros de profundidade. As pessoas aprofundam muito pouco naquelas pessoas que elas admiram. Então as pessoas hoje leem sobre tudo muito. Tô falando que é o teu caso não, tá? Mas é o caso de muita gente. Foi o caso meu por muito tempo. Lê sobre tudo ou não lê sobre nada. E fica naquela camadinha ali. Raso. Até live. Raso. Tem muita live muito boa no Instagram, por exemplo, com muito conteúdo bom. Mas a pessoa muitas vezes fica zapeando ali de canal Mudando em canal, de live, né? Ah, fulano abriu uma live, vai pra outra. E nunca aprofunda. E aí você não escolhe uma, não pega o conceito do início ao fim, te dá a oportunidade de você avançar na sua vida daquilo ali, né? E quando você olha pra uma pessoa... E olha que eu não passei uma live, não é nenhum conhecimento profundo, mas só dando um exemplo como a gente consegue ainda ser mais superficial Sem ainda. dúvida. E quando você olha pra uma pessoa, aquela pessoa tem valores, critérios, forma de agir, princípios para a vida dela. Aquela pessoa tem várias... Perfil comportamental, de caráter. Tem um monte de características que aquela pessoa tem, mas quando você começa a estudar aquela pessoa, você vai entendendo. Então, você pode fazer mentoria com uma pessoa que você não conhece, que você não pode pagar. Então, por exemplo, o meu maior mentor... Algumas pessoas já sabem que é meu maior mentor. Meu maior mentor não vive na minha época. Não viveu na minha época, materialmente falando, né? Viveu há 2000 anos atrás. Acho que é uma boa dica, né? 2020 anos. Nasceu há 2020 anos atrás, aproximadamente. Né? Então, Jesus é meu maior mentor. Então, como que eu posso ser mentorado por Jesus? Aprofundando o conhecimento de Jesus. Aprofundando. Então, por exemplo, quando você pega um episódio de Jesus, quando ele está no meio do oceano, do mar, o mar está revolto, aí ele fala para os apóstolos dele, pega o barco e mete o pé. E aí eu vou ficar aqui pregando mais um pouco, orando mais um pouco, daqui a pouco eu encontro vocês. Os caras já estão 4, 5 quilômetros longe da costa, daqui a pouco vem alguém sobre as águas. Aí vai dar um cagaço. Do nada, né? Vai dar um cagaço, é um fantasma, é o quê? Aí alguém fala, é Jesus, né? Aí Pedro vira pra ele e fala assim, isso aqui não é uma pregação, tá? E se fosse, tava tudo bem também, eu tô te explicando como que eu consigo usar Jesus como meu mentor. Aí Pedro vira pra ele e fala assim, se é você mesmo, Jesus, me faça ir até você. Aí ele fala, então venha ande sobre as águas e venha na minha direção. Pedro começa a andar, dá-lhe um cagaço, e aí ele começa a afundar, Jesus pega ele pela mão, leva para dentro do barco, né? E aí o que Jesus faz com ele? Pobrezinho, coitadinho Pedro, ficou com medo. É assim que Jesus fez? Nada. Jesus falou assim, homem de pouca fé, dá-lhe um esporro. Então, quando olho para isso, eu entendo que Jesus não é um mentor de passar a mãozinha na cabeça, de dizer... Jesus é sem tapinha nas costas. É sem tapinha nas costas. Jesus é bicho. Se você não tem fé, você não vai andar sobre as águas, parceiro.
Entende? E aí vem uma legião de pessoas que querem convencer a gente que Jesus tá tudo certo na tua vida. Jesus nunca, em quase nenhuma passagem dele, fala, bicho, é só encostar aí e orar que vai dar tudo certo. Nunca! Jesus sempre pede ação. Então, o tempo inteiro de Jesus é ação, age. Quando ele pega a figueira que não dava fruto, então seque porque você não dá fruto, né? Quando alguém... Jesus não pede o fácil, ele pede o difícil. Quando ele pede pra você perdoar seus inimigos, ele pede pra você agir. Isso. E quando você aprofunda esse estudo, Paty, é a hora que você consegue olhar pra Jesus como um mentor. Porque onde que você tem que chegar num nível de profundidade? É como aquele cara faria numa situação dessa. Aí acontece algo na minha vida. E eu pergunto, como ele faria numa situação dessa? Aí ele tá sendo o quê? O meu mentor, né? Então, Jerônimo, eu admiro você, ou eu admiro a Paty, ou eu admiro alguém, né? Então você vai estudar, vai ler o livro do Jerônimo, vai ler o meu livro, Produtividade Quem Quer Tempo, Assuma o Comando, vai entrar na comunidade no comando, vai fazer o WA, caramba, tudo isso, você investiu aí R$500, R$600, né? Em vez de pagar 80 mil, investiu R$600, dividindo em um ano, e aí fez tudo isso, comprou 2 livros, foi no WA e assinou a comunidade no comando, aí você entende tudo, e aí você começa a pensar assim, cara, como que o Jerônimo, se você tem o mínimo de admiração ou o mínimo de inspiração em mim, se você quer como ter... Como que é a filosofia dele, como é que ele age, o que rege as decisões dele, né? O que ele faria numa situação dessa? No caso, no comando, a gente tem a filosofia, né? Tem a nossa filosofia que guia as decisões. Isso. E aí o que eu quero dizer com isso é que você começa a poder ter mentores para você, mentores que guiam você na direção daquilo que você quer. Ah, Jerônimo, então eu não posso te pagar, não posso pagar a sua mentoria, mas eu posso pagar 2 livros e ir num WA que eu parcelo em 12 vezes, dar uma pizza por mês. E aí você vai aprender a essência. Além de se transformar, você começa a pensar assim, cara, como que aquele cara que eu tenho como mentor agiria? Como que Jesus agiria? Incrível a sacada. E você pode ter... Porque é diferente de você consumir um conteúdo que você gosta de alguém. É você ir para um nível de profundidade para que a pessoa se torne um mentor para você, né? Para você entender a linha de pensamento. Como que você faria, Agora, não né? adianta ver um vídeo de 5 minutos e falar, ele é meu mentor. Vai ver 10 vídeos do cara, 50 vídeos do cara. Alguns vídeos meus são muito vergonhosos no meu canal. Eu tenho vergonha alheia quando eu vejo esses vídeos. Só que é uma forma da pessoa acompanhar a evolução que eu tô tendo. Né? A pessoa vê como... Se for no canal lá atrás, Nossa, né? Os vídeos eram muito mais rasos. Eu não estudava tanta ciência quanto eu estudo hoje. Né? Não baseava meus vídeos em evidência científica. Hoje é totalmente diferente. Hoje já há muito tempo. Hoje, que eu digo 1, 2 anos para trás, ou 3 anos para trás, mas há 6 anos atrás eram vídeos totalmente rasos. Acho que a galera vai buscar. Vídeo. Eram vídeos horrorosos, a imagem era ruim, né? Aí eu queria fazer piadinha, tinha vídeo que entrava dinossauro, tipo youtuber, né? E não tem mal nenhum, mas eram vídeos diferentes, momentos diferentes da vida. Então, e seus 3 mentores? 3 maiores mentores. O primeiro eu já falei, falou. Jesus é meu maior mentor. Meu segundo mentor é Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu me admiro de toda a história dele. Então ele me inspira, ele é meu mentor no caminho da humildade. Né? A falta de humildade, quando o ego cresce, diminui a humildade. E quando diminui a humildade, você não consegue ser tudo aquilo que você poderia ser. Toda vez que você fica egocentrado, você perde a oportunidade de ser tudo aquilo que você pode ser. Então, meu segundo maior mentor é Francisco de Assis. O terceiro eu vou contar numa outra. Vai ser assim. Rapaz, ele vai fazer isso até comigo. Eu aprendi na vida que você tem que falar assim, deixa um suspense pro próximo podcast, que aí no próximo podcast eu falo. Então eu vou te contar meu maior mentor no próximo, meu terceiro maior mentor. Essa é a ordem, tá? Jesus, Francisco de Assis, eu vou falar do terceiro no próximo. Fechado? O que eu faço, né? O que a gente faz? Não, você não faz nada. O que você faz agora é ter um link aqui embaixo para você se inscrever no WA, para deixar eu te guiar por 3 dias de imersão profunda. Não é superficial. Não é 20 centímetros de profundidade. Não. Esteja preparado, esteja preparada. É o treinamento em 3 dias mais transformacional que eu conheço. Eu não conheço nada que em 3 dias, eu nunca fiz nada, nunca fiz e nunca criei nada que em 3 dias gerasse tanta transformação. Então, se você quer ser uma nova pessoa em 2021, se você quer ter um novo ano na sua vida, se você quer desistir de desistir, né? Porque se tem algo que você precisa desistir, é de desistir. Para de desistir dos seus sonhos, para de desistir de uma vida extraordinária, para de desistir de um casamento que vale a pena, para de desistir de passar no concurso, para de desistir de uma vida extraordinária. Se for para desistir de alguma coisa, desista de desistir. E se você tem algo que vai te dar essa força, é o WA.
Tô te esperando, o link vai estar aqui, se inscreve aí, vai ter algum lugar. Se não pode, bota assim, WA, Jerônimo no Google e você vai achar lá. Mas o link aqui normalmente te leva para melhor oferta. Fechado? É isso? Fechado. Então te vejo por aí ou no próximo podcast e... Vamos!